Ora então, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, desta feita em parceria com o projeto Foscoa Mais Perto. Neste webinar intitulado Gestos que Salvam, como agir em caso de intoxicação, iremos abordar diversos tipos de intoxicação e o que é que as pessoas poderão e deverão fazer nesses casos. Este webinar irá ter a duração de 1 hora, irão ser permitidas perguntas e respostas através do chat para esclarecimento de dúvidas que possam existir por parte da audiência. Conforme eu referi, este webinar partiu da iniciativa do projeto Foscoa Mais Perto. O projeto Foscoa Mais Perto irá ser apresentado pela sua coordenadora, a doutora Cidália Proença, mas em jeito de introdução posso adiantar que é um projeto de intervenção social naquela zona do país que tem como objetivo o desenvolvimento local, o combate à erradicação da pobreza e exclusão social. A colaboração da parte do INEM estará a cabo do Centro de Informação Antivenenos, o CIAV, que, como poderão saber, é um centro de consulta telefónica na área da toxicologia, responsável por prestar as informações necessárias à população em geral e também a profissionais de saúde sobre o que fazer em caso de intoxicação. É um centro de informação que está disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, através do número 800 250 250. Para representar o CIAV estarão presentes a doutora Teresa Teixeira, médica e colaboradora do CIAV desde 1984, e também a doutora Filomena Carixas, médica, especialista em saúde pública e com a competência em medicina farmacêutica pela Ordem dos Médicos e colaboradora do Centro de Informação Antivenenos desde 2016. Conforme eu referi há pouco, as regras são aquelas que já têm vindo, são habituais neste tipo de iniciativas do INEM, portanto, será feita a apresentação, a audiência poderá colocar as questões através do chat que é disponibilizado e depois as perguntas são colocadas, neste caso, à doutora Teresa e à doutora Filomena. Também dizer que a gravação deste evento irá ficar disponível para posterior visualização. Sem mais demoras, eu vou passar então a palavra para a doutora Cidália Proença, responsável por este projeto em Foscoa, o projeto Foscoa Mais Perto. Bom dia, doutora Cidália. Muito obrigado pela vossa iniciativa e passo-lhe agora a palavra para que possa então fazer a apresentação do seminário. Bom dia. Penso que me conseguem ouvir. Perfeitamente. Muito bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cidália Proença, sou coordenadora do projeto CLBS 4G Foscoa Mais Perto. É um projeto que, tal como disse bem, que visa a inclusão social do nosso território. É desenvolvido pela Cruz Vermelha Portuguesa Ligação do COA e em parceria com o município de Vila Nova de Foscoa. É um projeto de proximidade que ao longo de vários anos tem trabalhado junto da comunidade e das empresas. Dado que o nosso território é um concelho, como sabem, com 2 patrimónios mundiais, as gravuras rupestres e o Alto Douro Vinheteiro, com um grande potencial turístico, e após a avaliação das necessidades, percebemos que uma das grandes preocupações dos empresários e dos guias turísticos locais é o facto de não saberem como atuar em casos de intoxicação, quer seja por animais, quer seja pelas próprias plantas. Acreditamos que o maior conhecimento nesta área transmitirá também uma maior segurança a quem nos visita e dará uma maior confiança por parte de quem recebe. Pequenos gestos que, no fundo, podem salvar vidas. Neste âmbito, percebemos que seria uma mais-valia a organização deste webinar na área da toxicologia, em parceria com o CIAV, que prontamente se disponibilizou e a quem agradeço desde já o meu muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cidália. Eu pedi-lhe, por favor, então agora para retirar o som do micro, exatamente, que é para continuarmos com o webinar. Portanto, e sem mais demoras, eu vou passar a palavra para a doutora Filomena. Bom dia, doutora Filomena.
Espero que se encontre bem. Vejo que está nas instalações do CIAV, na sede do INEM em Lisboa, e, portanto, sem mais demoras, doutora Filomena, bom dia, e vamos começar então com a apresentação. Ora, bom dia a todos. Eu vou tirar a máscara porque tenho receio que haja aqui interferência no som, mas em primeiro lugar, e em nome do CIAV, obviamente, gostaria muito de agradecer o convite que nos foi endereçado e, de facto, de termos a possibilidade de estar aqui convosco, tentando responder àquilo que são os objetivos do vosso projeto. De facto, esperamos que no fim da apresentação possamos ter sido um contributo importante para, digamos que, aumentar a segurança dos tais visitantes de uma zona tão bonita como é a vossa e de facto, mesmo nos dias em que corremos, com todos os meios que temos ao nosso dispor, nomeadamente o telemóvel, que era um instrumento a que eu gostava de chamar a atenção, porque nos permite, em tempo útil, recorrer a quem de direito para resolver, por vezes, situações menos agradáveis. Esta apresentação, gostaria primeiro de vos dizer que eu estou aqui com a doutora Teresa Teixeira, uma colega que trabalha neste centro há muitos anos e que tem um vastíssimo conhecimento nesta área e que, sem dúvida, será uma grande ajuda durante toda a apresentação, embora esta apresentação seja feita por mim, no fim, peço-vos que coloquem as questões que acharem pertinentes, porque certamente terão as respostas que vos ajudam a esclarecer as dúvidas. Em primeiro lugar, dar-vos um bocadinho a noção do que é o CIAV, é de facto um centro de informação antivenenos que nasce em 1982 e que tem ao longo do tempo dado resposta no que diz respeito à orientação de inúmeras situações que envolvem inúmeros agentes, nomeadamente os acidentes domésticos muito comuns com as crianças, muitas vezes com adultos, questões relacionadas com medicamentos, com químicos, com plantas, com animais. Somos um centro que dá resposta não só, de facto, a incidentes que ocorrem com o ser humano, mas também com os animais. Os veterinários são uma dos contactantes que por vezes nos ligam pedindo algum auxílio na orientação que deve ser dada. E gostava só aqui de abrir um parêntese, porque me parece que isto traduz um bocadinho, por vezes, aquilo que se passa nas nossas casas. Nós temos aqui nesta imagem, a imagem do álcool, que neste último ano assumiu uma importância muito grande nos incidentes que ocorreram no domicílio, pela má utilização, muitas vezes, e isto é engraçado porque a gente ao longo do tempo vai, de facto, verificando que estas coisas acontecem. Tentando dar resposta ao objetivo do vosso projeto e àquilo que nos foi solicitado e tendo em conta a audiência que sabemos que está neste momento a assistir ao webinar, eu e a doutora Teresa, de facto, definimos os itens que achamos serem pertinentes e daí ser a nossa intenção falar do CIAV, apresentar-vos alguma estatística que no fundo é o resultado do nosso dia-a-dia, e depois especificamente mergulhar naquilo que achamos que pode ser uma ajuda para vós no dia-a-dia. O que é que acontece na picada do escorpião, na picada da abelha, na mordura da cobra, na lagarta do pinheiro, nos incidentes que envolvem plantas, e aqui fizemos um parênteses aos cogumelos e depois mais tarde perceberão porquê, e por fim os pesticidas. Pareceu-nos que, tendo em conta a audiência e o objetivo, que estes poderiam ser, de facto, os pontos importantes para falar. E, reforçando novamente, o Centro de Informação Antivenenos é, de facto, responsável pela prestação em tempo útil das informações necessárias e adequadas a profissionais de saúde ou ao público em geral, visando uma abordagem correta e eficaz a vítimas de intoxicação. É um serviço único no país, que responde nas 24 horas durante 7 dias da semana e o atendimento telefónico é feito exclusivamente por médicos com a formação de toxicologia, formação dos livros, mas essencialmente, e refiro-me aos colegas que têm muitos anos de CIAV, a um conhecimento vastíssimo que é extremamente importante e que se adquire no dia-a-dia, no desenvolvimento das nossas orientações. Que atividades é que o CIAV garante?
A toxicovigilância não é mais do que, no fundo, a vigilância dos efeitos tóxicos que vão ocorrendo e, através desta vigilância, vamos assegurando, no fundo, ou reforçando a segurança dos utilizadores dos vários produtos, porque, ao longo do tempo, sendo detectados efeitos tóxicos importantes, este tipo de informação pode sustentar muitas vezes alterações que as diferentes entidades possam fazer e, no fundo, contribui para uma vigilância da pós-comercialização dos produtos. Geramos dados estatísticos, há, portanto, de facto, epidemiologia envolvida na nossa atividade, que é extremamente importante, não só para perceber o que fazemos, como, eventualmente, para podermos tirar algumas ilações e, eventualmente, desenvolver ações específicas. Desenvolvemos ações de prevenção, formação, e este, por exemplo, hoje eu penso que será um exemplo que encaixa nestes pontos, porque, de certo modo, a formação que se faz tem como grande objetivo prevenir os acidentes, para que não cheguemos, de facto, aos factos consumados. Outra das situações, ou outra das atividades que vamos desenvolvendo, é a elaboração de protocolos de atuação internos, e trago-vos aqui apenas 3 exemplos, que são documentos que foram, de facto, gerados internamente, com base na literatura mais atual e, no fundo, serão os instrumentos ou as ferramentas que estão subjacentes às respostas que cada um de nós dá depois ao telefone, e, portanto, isto são protocolos que definem perante determinado agente, neste caso, vocês veem aqui que são os cogumelos, a mordura de víboras e o monóxido de carbono, e em qualquer destas situações, se nós formos a este documento, na hora conseguimos perceber quais são os riscos e qual é a melhor orientação. Estes protocolos são os internos, o CIAV também presta parceria, ou dá algum parecer em protocolos do próprio INEM no que toca à toxicologia, e, portanto, esse é mais um contributo. E, por fim, o apoio na elaboração de estudos e trabalhos científicos, o CIAV é muitas vezes solicitado a fornecer dados estatísticos que acabam por sustentar, muitas vezes, esses ditos trabalhos. Olhando para a estatística, e apenas aquilo que vos trago são alguns dados alusivos ao ano de 2020, vocês podem ver que durante este ano 2020 tivemos um total de chamadas de 25.944, as chamadas clássicas, e que são aquelas que estão relacionadas diretamente com intoxicações, sendo que existe depois uma parcela de outro tipo de chamada, nomeadamente, por exemplo, pedidos de informação ou no âmbito da prevenção, portanto, que não são propriamente incidentes de intoxicação. Quanto à origem do contacto, e para ficarem com uma ideia de quem é que nos contacta, vemos aqui neste gráfico que a maioria são chamadas que vêm ou do domicílio ou eventualmente no local público, do CODU, portanto, do Centro de Orientação dos Doentes Urgentes, e que muitas vezes, quando recebe uma chamada via 112, se detecta na sua triagem que há um problema de intoxicação envolvido, rapidamente passa a chamada para nós e nós damos a orientação adequada. Do hospital, dos centros de saúde, da Saúde 24, muitas das chamadas que recebemos vêm também na Saúde 24, porque as pessoas começam por ligar à Saúde 24 e depois também da triagem são passadas para nós e, portanto, diria que as nossas fontes de contacto são variadíssimas. E relativamente ao perfil, ao tipo de intoxicado, temos de facto aqui a maioria que ocorre com adultos, de cerca de 17.086, menos na criança, mas bastantes, e depois temos aqui alguns casos com animais, como vos disse, o CIAV também dá resposta a ocorrências que envolvem animais e depois as situações mistas. Tentando perceber a distribuição etária nos adultos, percebemos aqui que quer no sexo masculino, quer no feminino, embora o feminino sobressaia em número, mas de facto é a faixa dos 40 a 49 anos e 50 a 59 que, digamos, a mais envolvida, sendo que, se olharmos para o gráfico, vemos que quase todas as idades estão aqui incluídas. Na criança, é de facto a faixa etária de 1 aos 4 anos a que mais contribui para as nossas chamadas. Verifiquem que nesta faixa de 1 aos 4 é aqui o sexo masculino o mais envolvido e, curiosamente, nos de 10 ou 15 é o sexo feminino. É uma curiosidade apenas. Relativamente à circunstância das intoxicações,
Também nós, quando fazemos a triagem ao telefone, uma das coisas que fazemos é, de seguida, preencher uma ficha, onde temos imensos campos para preencher, e uma das situações que nos interessa perceber é o que é que está por trás desta ocorrência, se foi uma coisa intencional, se foi um incidente, se foi acidental, se foi um erro terapêutico, se é uma reação adversa a qualquer produto que tenha sido ingerido, nomeadamente os medicamentos, e, portanto, temos aqui, de facto, a maioria das chamadas sendo intencionais e depois as acidentais, quer nas crianças, quer nos adultos. Os principais agentes envolvidos, até, portanto, durante este ano, e reforço, 2020, foram relacionados com medicamentos, depois, no menor número, com produtos domésticos e industriais, os pesticidas, as substâncias de abuso e os cosméticos, os animais, enfim, já em menor número, mas de qualquer modo presentes. Como estamos a falar para um distrito muito particular, a Guarda, achámos que seria um miminho trazer-vos alguma estatística que disse respeito a este distrito, e estes já são dados que dizem respeito a um período de tempo diferente, de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021. E aquilo que vos queríamos deixar era só que num total de chamadas até esta altura de 12.194, 50 destas chamadas foram ou ocorreram, digamos, no distrito da Guarda. Portanto, 48 estiveram relacionadas diretamente com intoxicações. Neste gráfico do lado direito, conseguem ver que, de facto, o grosso, 96% dizem respeito a situações de intoxicação, havendo aqui depois uma parcela pequenina que tem a ver com pedido de informação. Se quisermos perceber quais foram os meses com maior atividade, também conseguimos perceber que foi maio e junho que contribuiu com o maior número de chamadas. Obviamente é pequeno, mas é, digamos, no âmbito das 50 chamadas, não deixa de ser um contributo. E, tentando perceber melhor este tipo de chamadas, foram 29 adultos, 16 crianças, tivemos 2 casos aqui envolvendo animais, havia de intoxicação privilegiada, digamos, foi a digestiva, quer no adulto, quer na criança. O tipo de consultante, ou seja, quem é que nos contactou, foi na sua maioria, mas quase que em simultâneo, o médico ou então os familiares ou acompanhantes, o próprio. Depois tivemos chamadas de veterinário. E relativamente à distribuição da faixa etária, quer nas crianças, quer nos adultos, conseguimos ver que, de facto, nas crianças continua a ser a faixa etária de 1 aos 4 anos, aquela onde ocorrem os maiores incidentes, digamos, e depois, no que diz respeito aos adultos, continua a ser também 50 a 59, 60 a 69, sendo que, de facto, o sexo feminino ocupa aqui o lugar predominante. A origem. Recebemos 20 chamadas do domicílio, 14 do hospital, 8 através da saúde 24, recebemos chamadas dos cuidados de saúde primários, muitas vezes os colegas estão nos centros de saúde, quer em consulta, quer na própria urgência, e também nos contactam pedindo alguma orientação, e algumas situações no local do trabalho. E, portanto, este, de facto, foi a atividade desenvolvida relativamente à Guarda neste primeiro, digamos, semestre de 2020-21. Relativamente à intoxicação, eu acho que, ou achamos que é importante realçar aqui uma coisa, porque no dia-a-dia, quando nos contactam, muitas vezes as pessoas têm alguma relutância em fornecer informação e nós fazemos muitas perguntas, mas eu gostava que ficassem com uma ideia que nós estamos do lado de cá, ao telefone, não estamos a presenciar a situação e, portanto, para nós é extremamente importante perceber o detalhe. E o detalhe passa por, em primeiro lugar, queremos saber quem é que nos está a contactar. Depois, o quê? O que é que se está a passar? E alguém do outro lado tem que nos contar ou deverá contar o pormenor. Se está em causa uma ingestão de qualquer produto, é extremamente importante percebermos a quantidade ingerida e quando é que isso aconteceu, onde aconteceu e como. E, portanto, nós com estas perguntas, que de facto parecem ser exaustivas, mas têm como objetivo construir, no fundo, uma pequenina história, em frações de, diria, em menos de um minuto, e depois desenvolver um raciocínio com base naquilo que aconteceu,
no agente que está envolvido e nas condições em que isto aconteceu, para de imediato podermos perceber se, em primeiro lugar, a pessoa corre risco de vida, e se correr risco, nós temos a capacidade de acionar meios que vão ao local dar a resposta necessária. Em segundo lugar, poderá ser uma situação que pode ser perfeitamente gerível no domicílio, sem digamos, necessidade de recursos acrescidos, e, portanto, damos orientação no domicílio para o próprio, ou ao próprio, ou através de quem nos está a contactar. Ou finalmente a situação não coloca a vida da pessoa em risco de imediato, mas tem necessidade de ser observada por profissionais de saúde, nomeadamente pelo médico, e aí nós orientamos através do envio de ambulância, que depois transportará a pessoa, portanto, ao serviço de saúde adequado. Portanto, a importância da história clínica, que nós tentamos fazer muito rapidamente na hora, assume uma importância, diria eu, e penso que a Teresa estará, e eu aprendi muito ouvindo a forma como se faz aqui a história, porque é fundamental. Se como médicos é importante a entrevista numa consulta, eu acho que aqui assume extrema importância, porque não podemos deixar de lado nenhum detalhe. Exatamente, doutora Filomena, não quero mais então aqui realçar neste ponto que é fundamental para que as pessoas, quando ligam para o SIAV e para o 112 de uma maneira geral, adotarem uma postura colaborativa e responder com a calma possível e com a presença de espírito necessária às questões que são colocadas, porque daí dessas perguntas e dessa colaboração vai depender e muito a prestação dos primeiros socorros e dos cuidados de emergência pré-hospitalares que irão ser instituídos no local. Portanto, é importante focar aqui este ponto porque, de facto, aquilo que disse é muito comum ouvir-se que fazem demasiadas perguntas, aquilo que nós queríamos era que nos ajudassem, mas essas perguntas são essa ajuda, correto? Exatamente, é isso mesmo. E acho que é importante deixar esta noção, porque de facto nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Ou as pessoas colaboram, ou então nós podemos correr o risco de estar a fazer uma orientação que não é correta nem adequada à situação que eventualmente tenhamos em mãos. E ainda a este propósito, queria só deixar mais uma informação, porque provavelmente as pessoas não terão esta noção, mas o SIAV, para além deste atendimento que faz, tem uma outra atividade extremamente importante e que tem a ver com o facto de nós somos, digamos, um repositório de informação sobre produtos incrível e que decorre da obrigatoriedade que as empresas têm de notificar os centros de informação de antivenenos, neste caso o SIAV, dos produtos que estão disponíveis no mercado. Isto porquê? Porque quando é feito este registro, o SIAV faz o estudo toxicológico dos produtos, o que vai permitir definir o perfil de toxicidade de cada um deles. E só com este tipo de estudo é que nós conseguimos depois, ao telefone, saber que perante um determinado produto, nós sabemos qual é o risco, porque conhecemos o perfil de toxicidade e conseguimos orientar. Um pequeno exemplo. Entra-nos aqui, é feito o registro, imaginem, de um nome comercial, que agora não interessa, mas que nós, quando olhamos para a composição, vamos ver que ele tem um produto, tem hipoclorito de sódio, por exemplo, um exemplo, uma lexívia, ok? E nós, ao fazer o estudo, temos conhecimento, olhando para aquele nome, sabemos que o produto tem o hipoclorito de sódio. O que é que isto é importante? Que quando alguém nos liga e que nos diz que acabou de ingerir uma porção desse produto que tem um nome comercial, que nós à partida não conseguiríamos perceber o que é, acedendo à nossa base de informação, à nossa plataforma que tem já esse estudo, nós conseguimos perceber que aquilo é um hipoclorito de sódio e em função disso conseguimos dar orientação adequada no momento. Isto é extremamente importante. Portanto, à luz da legislação europeia, há uma obrigatoriedade para as empresas nesta notificação, das misturas dos produtos que são perigosos para a saúde e para o meio físico, mas para além até desta obrigatoriedade, nós apelamos às empresas que notifiquem os produtos que estão disponíveis, porque se nós não tivermos acesso a essa informação, nós não conseguimos adivinhar qual é o produto e qual é a orientação mais adequada. Está bem? Portanto, queria só deixar este parênteses, porque acho que é importante e que, de certo modo, nos ajuda a perceber o âmbito também da atividade do SIAV. Mergulhando agora um pouco nos casos práticos e naquilo que nos pareceu que nenhum de vós está livre de que isto aconteça. Vão fazer uma caminhada e aparece um escorpião.
Só dar-vos aqui um cheirinho, também em termos estatísticos, de que desde 2015 a 2020, relativamente aos animais que estão aqui descritos, há aqui um acréscimo e no que toca à picada do lacrau, vocês vejam que de facto há aqui um aumento ao longo deste tempo. Aconteceu aqui também com o peixe-aranha, sobre o qual não vamos falar, porque nos pareceu que na vossa região não faria assim muito sentido. Depois temos aqui a vespa asiática, que é outra das situações que preocupa muitas pessoas, e depois as medusas e a caravela, e de facto temos aqui os números são o que são, mas há aqui uma evolução ao longo do tempo. O que é que vale a pena saber relativamente ao escorpião, também chamado muitas vezes de lacrau? Quando nos ligam, fui mordido por um lacrau, ou muitas vezes por escorpião. Lacrau, que é o Butos ossitanus, é o único escorpião que existe em Portugal. Ele distribui-se por todo o território nacional, desde Trás-os-Montes ao Algarve, e encontra-se frequentemente em zonas áridas, com rochas expostas ao sol. E o que é que pode acontecer? É que, subitamente, surge uma dor intensa no local da picada e que decorreu, de facto, do contacto com o escorpião lacrau. O que é importante também vocês saberem? Que, para além da dor, que normalmente é uma dor intensa, é aquilo que se destaca neste tipo de picada, pode, na zona onde foi a picada, começar a notarem algum edema, um inchaço, dos tecidos, algum prurido, alguma comichão, e esta situação pode ficar confinada assim no local, como eventualmente, e dependendo da pessoa, porque aqui são as características de cada um de nós que define muitas vezes a resposta a este tipo de picadas, pode haver um agravamento da situação e, portanto, muitas das vezes serão situações que podem ficar no domicílio e que podem ser geríveis nesse local, mas se as coisas se complicam, obviamente, pode haver a necessidade de orientar ou para um centro de saúde ou, inclusivamente, para o hospital, ok? Portanto, fiquem com esta ideia, é uma picada com dor, que causa este tipo de sinais inflamatórios locais, mas que pode, por algum motivo, também complicar, imaginem, com uma infecção e, eventualmente, necessitarem de outro tipo de tratamento. O que é que se deve fazer de imediato nestas situações? É tentar imobilizar o membro afetado, ou seja, se vocês imaginem, são picados num pé, é tentar não começar a andar, mas ficar quieto e, de certo modo, deixar o membro, portanto, do lado que foi picado, paradinho, ok? Deve-se fazer a desinfecção, a lavagem, se não tiverem grandes coisas, pelo menos a lavagem com água da zona da picada, aplicação de frio. Se estiverem no campo, imaginem se tiverem uma garrafa com água fria, molhar qualquer coisa e pôr em cima, porque o frio vai ajudar. E depois, se entretanto vocês forem para casa e se for necessário fazer o controle da dor, e o telemóvel sempre disponível, porque é sempre importante que liguem 800 250 250. Nós estamos cá 24 horas, 7 dias, e em qualquer das situações vocês devem ligar, porque, como vos digo, a situação no momento é uma e passado um tempo poderá evoluir de forma diferente e a orientação poderá também ser diferente. O que é que não devem fazer? E que vos digo que é muito comum. Quando nos ligam, as pessoas já fizeram. E, portanto, que fique esta mensagem também. Não se deve fazer incisão da ferida, ou seja, não se deve tentar abrir a ferida com a ideia de, eventualmente, por exemplo, retirar veneno. Não, isso vai aumentar a superfície de difusão do veneno. Não se deve fazer sucção da ferida, porque, inclusivamente, pode até haver um risco para quem está a fazer a manobra, se tiver, eventualmente, alguma lesão na mucosa e que entre em contacto com o dito veneno. Não se deve colocar o garrote e não se deve fazer massagem do local que foi picado. Está bem? Eu tenho aqui uma chamada de atenção para a vacina do tétano, obviamente que não é no local que isto se faz, mas é só também para vos deixar uma pequena importante chega. O tétano, ainda se morre de tétano em Portugal. Portanto, atenção, nós devemos todos estar com a vacina do tétano atualizada. Ainda por cima, ela tem um horizonte temporal enorme. Portanto, uma das preocupações que as pessoas devem ter é não só ter a vacina do tétano, como quando as pessoas têm que ir ao centro de saúde ou ao hospital. É uma das coisas que nós chamamos sempre a atenção ao colega. Veja, por favor, se a vacina do tétano está em dia, porque se não está, terá que fazer a profilaxia. Está bem? Picada da abelha. Outra das situações que ocorre com muita frequência. E aqui achamos que talvez fosse importante
deixar-vos alguma informação que vos ajude, e se calhar estou a falar com pessoas que têm essa capacidade no terreno de distinguir bem a vespa europeia e a vespa asiática, mas muitas vezes essa facilidade não existe, e de facto há aqui alguns detalhes que quem olhar para este tipo de animal que consegue fazer perfeitamente a distinção. Olhando, e eu deixo aqui a imagem que está em cima, e olhando de facto para o corpo e para a cabeça, nós conseguimos perceber que a vespa europeia, que é esta que está aqui do lado esquerdo, tem uma cabeça, de certo modo, com uma cor amarelada, vermelho ferrugem, contra uma que é negra, tendo uma face alaranjada. No tórax, vocês veem que este é bastante mais claro que a da vespa asiática, que é negra. A cor do abdômen também é diferente, metade deste aqui do abdômen é negro e depois tem esta parte toda de cor amarela, ao contrário do que acontece aqui com a vespa asiática, que tem uma grande parte negra, mas que depois há aqui um quarto segmento que tem as listas alaranjadas. Portanto, a gente olhando para uma e para outra distingue. Mas uma coisa ainda mais evidente são as patas. Vocês vejam que as patas da vespa asiática são amarelas aqui nesta parte inferior, e aqui a gente não consegue ver isso, ok? Portanto, isto parece fácil distingui-las, mas em movimento certamente não será. Os peritos na questão da vespa asiática terão certamente até outras características que permitem a identificação, nomeadamente a velocidade com que voam e tudo isso, mas nós não entramos por aqui até porque, pronto, não seria o propósito. O que é que vale a pena saber relativamente à picada da vespa, da abelha, da vespa asiática? Portanto, a vespa asiática há que distinguir da vespa europeia e, por outro lado, distinguir das abelhas. Mas, em termos práticos, também vos queria deixar esta ideia. Em termos de intoxicação, digamos que a orientação é a mesma. Ou seja, o facto de ser a vespa asiática não é mais grave que a da vespa europeia ou da abelha. O que acontece é que a gente sabe que a vespa asiática é agressiva. Quando atacada, ela ataca. Ela, inclusivamente, ataca as colmeias e destrói as abelhas. E, portanto, e para além disso, existem procedimentos muito concretos para destruir, por exemplo, os ninhos que se formam à volta desta vespa asiática. Portanto, de qualquer modo, deixamos aqui também, relativamente à abelha, a noção de que a vespa asiática a abelha é mais pequena e tem pelinhos no corpo, como vocês podem ver aqui na imagem, portanto é diferente de facto, e olhem as patas mais uma vez, as patas aqui são escuras e na vespa são de cor amarela, e depois a abelha pica uma só vez e morre de seguida, e normalmente deixa o ferrão agarrado no local da picada, e a vespa pode picar várias vezes e não morre. Portanto, esta também é outra diferença. E, mais uma vez, o que é que pode acontecer? No local da picada pode surgir uma irritação intensa, uma vermelhidão, eritema, um prurido, o edema, portanto, o inchaço do local da picada, que pode ficar no local ou então estender-se, e a dor, obviamente. E aqui, embora seja difícil, porque quem é ameaçado por uma vespa ou por uma abelha entra sempre em stress, eu falo por mim, mas é tentar manter a calma o mais possível, é evitar agredir a vespa, porque esta vai se tornar agressiva se for atacada, é lavar com água fria o local onde ocorreu a picada. Se eventualmente a picada for, imaginem, numa mão, é tentar retirar logo os anéis, as pulseiras, o relógio, isto porquê? Porque se os tecidos começarem a inchar, será muito mais difícil depois de retirar isto e, portanto, isto digamos que é um ato de prevenção. Deve-se aplicar o frio. O gelo, se for gelo, que seja sempre envolvido num pano para não queimar e lesar a mucosa, portanto, mas também pode aplicar aqui o tal, enfim, um pano, uma compressa molhada com água fria. Isto, a finalidade de facto é reduzir a dor. Deve-se fazer o controle da dor com medicamentos adequados, os analgésicos, os anti-inflamatórios, e mais uma vez ligar 800 250 250 e mais uma vez tentar lembrar que de facto a vacina do tétano é importante. Deixar-vos ainda uma noção de que a resposta à picada depende muito ou essencialmente do receptor, ou seja, da pessoa que é picada. Se for uma pessoa que tenha, no fundo, já problemas alérgicos e que podem não ser relacionados com a abelha, podem desenvolver um quadro mais intenso e que precise, mais uma vez, de uma orientação diferente. Está bem?
Muito bem, doutora Filomena, relembrar só a audiência que podem e devem colocar as questões por escrito e elas serão depois oportunamente esclarecidas no final desta apresentação. Só deixar esta nota para que as pessoas não se inibam de colocar as dúvidas que possam ter, os mitos que existem nestas questões, que são muitos, e que possam aproveitar a vossa presença aqui para que de viva voz possam esbater esses mitos, esclarecer as dúvidas que tenham e então poder agir numa situação futura de intoxicação. Obrigado. E só mais um apontamento ainda relacionado com a vespa asiática, é que se por acaso detectarem ninhos, não tentem destruir os ninhos. Há, de facto, organismos que tratam disso e deixamos aqui os contactos, nomeadamente o contacto esse ambiente, o telefone que devem utilizar, porque normalmente isto passa pelo preenchimento de um formulário que está disponível no site e que a Junta de Freguesia deve disponibilizar para que seja dado conhecimento da existência desses ninhos e depois que se possam adotar os procedimentos no âmbito deste tal plano de ação para vigilância e controle da vespa velutina que existe em Portugal. Se forem ao site, vocês conseguem ver informação relativamente a isto. Vamos avançar porque o tempo é curto. A mordura de cobra é uma coisa que nos assusta sempre. Em termos de estatística, conseguimos ver que desde 2017 a 2020 tem havido ocorrências várias com os ofídeos, portanto, com, digamos, as cobras no seu geral. Existe sempre o medo da víbora, portanto, que é venenosa, e a esse respeito, em Portugal, convém saber que existem 3 tipos de ofídeos, de cobras, que de facto são venenosas, são as que mais nos preocupam, essencialmente a cobra cornuda, porque muitas vezes ela é reconhecida pela pessoa que foi mordida, por este detalhe que vocês veem aqui na fotografia, que é este cornozinho que aparece na cabeça. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que a pessoa seja subitamente mordida por um destes animais e nunca podemos esquecer que nós, à partida, não sabemos que tipo é. O que nos vai orientar é como é que se vai desenvolver as queixas que a pessoa tem. E das duas, uma, ou a pessoa foi mordida e fica com um sinalzinho da picada e pouco mais, quase que nem há sinais no local da mordura, e nós até chamamos a dita mordura branca, ou então começam a surgir sinais inflamatórios, nomeadamente a dor, o edema, o rubor, portanto fica vermelho, com prurido, muitas vezes há uma nódoa negra que se instala nas imediações e aqui aquilo que nos interessa mais é perceber como é que este edema vai evoluir. Ou seja, ele pode ficar confinado ao local da mordura, mas começa rapidamente a estender-se às áreas adjacentes, é um sinal para nós de que esta pessoa precisa ser orientada para um hospital para ser observado. O que é que deve fazer de imediato quando surgir esta situação? Mais uma vez, imobilizar o membro, retirar anéis, pulseiras e relógios, se aplicável, se for mordido num sítio próximo destas coisas. A limpeza da ferida e aplicação do penso, evitar soluções alcoólicas ou corantes, portanto a água muitas vezes é o melhor e é lavar. A aplicação de frio, por um período de tempo curto e com os cuidados que já referi, e importantíssimo ligar 800 250 250. O que não fazer, basicamente, é aquilo que nós já dissemos e que, no fundo, é não fazer nada que possa contribuir para a dispersão do veneno, se ele estiver em causa, e, portanto, é não mexer na ferida, não fazer a sucção, não colocar garrote e não fazer massagem no local atingido. As cobras venenosas existem, de facto, em Portugal, mas sempre que ocorra uma mordedura, até de um animal que a pessoa não viu e que não sabe exatamente o que é, o que tem a fazer, o que nós de facto sugerimos é ligar para o SEAV. E nós, em face depois da região, das queixas, fazemos e damos a orientação no momento. Lembrámos também de falar ainda da lagarta do pinheiro, apenas só para vos deixar aqui uma informação que achamos que é muito prática, que é a lagarta do pinheiro também é conhecida como a processionária. Ela tem, digamos, ao longo do ano, um calendário, de certo modo, interessante. A partir de dezembro, nós visualizamos os ninhos de seda nos ramos dos pinheiros. Qualquer um de vós provavelmente já viu isto. É o ninho, que lá está. De janeiro a maio, o que é que acontece? Estas lagartas começam a descer pelos troncos dos pinheiros e começam a formar filas. E durante a primavera, dá-se a libertação de uns pelos urticantes que estas lagartas têm, que são libertadas e que têm a capacidade de induzir reações de alergia. E, portanto,
A única chamada de atenção que nós vamos deixar relativamente à lagarta do pinheiro é evitar o contacto com a lagarta, lavagem da pele com água corrente, a remoção dos pelos urticantes que possam eventualmente ter ficado na pele, com adesivo ou até muito simplesmente com um cartão tipo multibanco, raspam na pele e esses pelos normalmente saem. Devem remover o vestuário, aplicar, no caso de estarem em casa, uma pomadinha à base de corticoides, eventualmente um medicamento, portanto um antihistamínico para as alergias, mas mais uma vez sugerimos ligar 800 250 250 para que esta orientação possa ser reforçada e mediante aquilo que é necessário poderem fazer algumas destas medidas. Plantas e cogumelos, é um mundo. A diversidade das plantas é enorme e de seguida nós temos apenas um exemplar de uma parte de uma lista que nos foi enviada pelos biólogos Liliana Braz e Pedro Marques do projeto Coamed Plantes. A lista é imensa, está feito um ótimo levantamento aqui da espécie, inclusivamente da classificação de cada uma delas e de algumas notas relacionadas com incidentes que ocorreram aí no vosso distrito. Nós não, obviamente, nem sequer teríamos tempo para ser exaustivos, mas de uma forma muito geral, os princípios que se aplicam à ingestão ou ao manuseamento, digamos, das plantas, passa essencialmente porquê? Por entender que há plantas que de facto não são tóxicas, mas outras que podem trazer problemas de saúde. Que algumas plantas de interior, mesmo as de interior, quando ingeridas, podem induzir algumas lesões, nomeadamente das mucosas, portanto, a nível da boca. É um exemplo esta difembáquia que muitas vezes existe nas nossas casas. Relativamente às bagas, que é uma coisa que sempre assusta e que são muito apetecíveis, essencialmente para as crianças, elas de facto podem induzir intoxicação e a regra sempre é não ingerir. E se ingerir, porque às vezes já é tarde, é tentar identificar. E a melhor coisa que podem fazer é tirar uma foto com o telemóvel, contactar o CIAV e enviar a foto. E nós, com base na foto, podemos fazer orientação em tempo útil. É exemplo disto, por exemplo, a fitolaca. Cuidado com os chás que se fazem, chás em infusão, que são preparados com folhas que se apanham no campo. A gente não sabe que folhas são estas. E muitas vezes as pessoas bebem os chás e a seguir começam com problemas. Mais uma vez a lista exaustiva, que deixaria se calhar para a altura das questões, e se tiverem alguma questão concreta, nós depois responderemos em concreto. E apenas trazemos aqui o exemplo da Datura stramonium, que é uma planta muito comum no campo, que tem vários nomes, mas se calhar a mais conhecida é a figueira do inferno ou a figueira do diabo, e que curiosamente achamos, enfim, engraçado, porque no dia 18 de julho, portanto há uns dias, recebemos uma chamada do Hospital da Guarda, por acaso foi a doutora Teresa Teixeira, de um indivíduo do sexo masculino que terá ingerido um cozinhado feito na véspera com folhas desta planta e que 20 a 30 minutos depois começa com queixas de boca seca, taquicardia, alucinações e verborreia. Portanto, isto foi uma situação que surgiu, obviamente que a doutora Teresa orientou na hora e, portanto, só para chamar a atenção que, de facto, relativamente a esta planta, o que é que pode acontecer? Surgirem queixas do foro gastrointestinal ou então mesmo alterações do sistema nervoso central e o que é que se deve fazer de imediato? Se aqui o incidente for um contacto cutâneo, é lavar a pele, eventualmente, se houver alguma irritação, aplicar um creme e, portanto, no fundo, é tratar sintomas. Se houver uma ingestão, a lavagem da boca é essencial e muitas vezes, quando aplicável, tem que se fazer a indução de vómito, portanto, provocar o vómito. Mais uma vez, sugerimos, liguem 800 250 250 antes de avançarem com qualquer medida específica. Porque, no que diz respeito às plantas, podemos ter, consoante o tipo de contacto, se foi uma ingestão, podemos ter queixas locais, podemos ter náuseas ou vómitos. Se forem queixas cutâneas, pode haver uma irritação da pele e que necessite de alguma abordagem. E se eventualmente houver contacto com a seiva a nível ocular, as mãos que têm a seiva da planta e que são levadas aos olhos, também aqui podem causar irritação, lacrimejo, enfim, várias queixas. O que é que se deve fazer de imediato a nível ocular? É lavar logo com água abundante, aplicar soro fisiológico. No cutâneo é lavagem abundante e eventualmente a aplicação de creme hidratante e no digestivo, como vos digo,
a lavagem da boca de imediato, a indução de vómito faz sentido, mas liguem logo o 800 250 250 para nós percebermos de facto qual é o incidente e qual será de facto a melhor medida. Os cogumelos são algo que nos deixam sempre alguns problemas. Esta estatística remonta a 2019 e 2020 e vejam aqui que houve um total de 100 chamadas em 2020, distribuídas desta forma em termos de adulto e criança, e tivemos 3 casos com amanita. O amanita é de facto o tipo de cogumelo que pode ser fatal, portanto fiquem com a ideia que na natureza há cogumelos comestíveis que são pouco tóxicos, muito tóxicos ou até letais, é o exemplo amanita phalloides. É um tipo de intoxicação que nos deixa sempre muito preocupados e que carece sempre de uma história clínica feita exaustivamente. Esta ingestão pode ser feita por adultos ou crianças, de forma individual ou em grupo, ou seja, uma família pode decidir fazer um almoço só com cogumelos apanhados no campo no dia anterior e pode ou não ter problemas. Os meses de maior risco são setembro a dezembro e depois a primavera, onde a umidade e, de certo modo, a temperatura favorece o desenvolvimento dos cogumelos. A importância da história da ingestão é fundamental e é fundamental que vocês fiquem com esta ideia. O facto de não haver queixas logo a seguir à ingestão de cogumelos não significa que não exista perigo, ou seja, a pessoa pode comer um cogumelo e passar umas primeiras horas quase sem qualquer tipo de queixa e passado algumas horas começa então com problemas. O que é que pode acontecer normalmente de imediato? A náusea, o vómito, a dor abdominal, a diarreia. Para nós é muito importante perceber se isto ocorre precocemente, ou seja, nas primeiras 6 horas após a ingestão, se depois das 6 horas ou se depois das 24 horas, e é aqui que as nossas perguntas vão ser muito exaustivas. Portanto, no caso de ingestão de cogumelos, é ligar obrigatoriamente para 800 250 250 e colaborar na recolha da informação que poderá ser exaustiva para nós também podermos atuar em tempo útil. Há situações aqui que não têm tempo para perder. Nós temos que tomar a melhor orientação. E, finalmente, até porque estamos numa zona de vinha, a vossa zona, de facto, é incrível nesta matéria, e, portanto, falar dos pesticidas faz sentido. Dar-vos só a noção de que, relativamente ao ano 2020, tivemos no total 17.280 chamadas, 936 disseram respeito à utilização de pesticidas. O tipo de intoxicado distribuiu-se mais aqui no adulto do que na criança, mais no sexo masculino do que no feminino, como podem ver aqui neste gráfico da esquerda, e relativamente à circunstância em que ocorreu, tivemos a maioria de forma intencional e depois acidental, existindo aqui uma parcela muito pequenina de situações algo desconhecidas. Relativamente aos pesticidas, é outro mundo. Estamos a falar de substâncias ou misturas que têm como objetivo, no fundo, impedir ou destruir pragas. Os pesticidas são classificados de acordo com a sua finalidade e temos aqui esta lista que vem aqui, os fungicidas, os inseticidas, enfim, de acordo com a finalidade, controle de fungos, controle de insetos, controle de vermes. Eu chamo aqui a atenção do sulfato de cobre, que é um fungicida e que muitas vezes é utilizado no tratamento das vinhas, é por isso que se diz muitas vezes que as vinhas são sulfatadas, e de facto é com este tipo de conhecimento, quando alguém nos liga, quando começamos a perguntar para que é que serve, para que é que vocês utilizam, qual é o nome, e é aqui que nós conseguimos começar a fazer mais uma vez a nossa história. No que diz respeito aos pesticidas, eles não são todos iguais em termos de perfil de toxicidade, é extremamente importante que quando nos contactam nos digam o nome comercial do produto, porque a perigosidade da ingestão ou o contacto depende de múltiplos fatores, do tipo de produto e do tipo de contacto, se foi ingerido, se foi um contacto cutâneo, se foi uma inalação, da quantidade, do estado de saúde da pessoa, se for uma pessoa saudável ou uma pessoa já com, enfim, outro tipo de problemas, obviamente que complica a situação, e quando temos intoxicações mistas, então, é extremamente importante perceber o que é que está aqui em causa. O que é que se deve fazer então? No dia a dia, para quem manuseia este tipo de produtos, nomeadamente os trabalhadores, devem utilizar o material de proteção, portanto, o fato, a máscara, as luvas, devem ter o cuidado de fazer uma lavagem corporal e mudança de roupa sempre que acabam a aplicação do produto, evitar ingerir fruta recentemente tratada e sem ser lavada ou descascada, isto é para quem anda muitas vezes a passear nas vinhas ou em pomares que foram tratados previamente e, portanto, a tentação de provar um bago de uva tem que se ter cuidado. Obviamente que não é um bago de uva que vai causar problema,
mas de qualquer modo não deve haver este hábito, e respeitar o intervalo de segurança entre a aplicação e a colheita, porque qualquer um destes produtos tem sempre intrínseco um intervalo de tempo entre a aplicação e depois o consumo do combustível. Isto está definido e, portanto, isto também nos deve ser uma preocupação. Mais uma vez, dúvidas, ligar para 800 250 250, porque então nesta área os pesticidas são imensos e todos eles são diferentes. Deixar-vos apenas, e para finalizar esta apresentação, e peço desculpa por ser um pouquinho mais longa, mas se quiserem fazer o download do folheto no site do INEM, do folheto do CIAV, onde existe aqui uma série de orientações muito práticas relativamente às intoxicações nas diversas situações, e mais uma vez onde encontrarão os contactos que devem utilizar no caso de qualquer ocorrência. Eu penso que toquei todos os pontos que de facto que nos propusemos. Era interessante agora ter as questões e de facto aqui estaremos agora eu e a doutora Teresa disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Muito bem, muito obrigado, doutora Filomena, pela sua apresentação, que de facto foi bastante elucidativa sobre o que se deve ou não deve fazer em determinadas situações. Eu relembro-me mais uma vez à audiência que poderão e deverão colocar essas vossas questões no chat. Já temos algumas questões colocadas que eu vou passar a ler e para que a doutora Teresa Teixeira e a doutora Filomena possam então esclarecer. A primeira questão que foi colocada, penso que até inclusivamente já terá sido abordada, mas eu vou lá na mesma. O Carlos Silva refere que teve um vizinho que foi mordido por um inseto que julga ser uma vespa. O que é que se deve fazer? Se é correto espremer o local da picada para retirar o veneno ou isso é um mito? Eu passo já a ler uma nova questão que foi colocada pela Ana Ferreira. Em relação aos animais, especialmente os cães, o que podemos fazer no caso de contacto com a lagarta do pinheiro? E a Maria Luísa também coloca exatamente a mesma questão, se a lagarta do pinheiro é perigosa para animais domésticos. Sim, bom dia a todos. Vamos realmente esclarecer esse assunto. Normalmente com os cães o contacto que têm é por via digestiva e eles comem a lagarta. Eu peço desculpa, mas houve aqui algum problema com os micros, doutora Teresa. Eu vos peço só um minuto, que estamos aqui a tentar solucionar. Eu pedia, por favor, doutora Teresa e doutora Filomena que ligassem novamente o micro. Ok, já, ótimo, já está. Então lá. Bom dia a todos, como ia dizer. A situação com os cães e a lagarta do pinheiro é realmente uma situação grave, porque eles normalmente ingerem a lagarta e o que provoca é a necrose da língua. Portanto, é uma área da língua que vai morrer e que pode pôr em risco até a vida do próprio animal. É uma situação que tem que ser tratada sempre a nível de veterinária. Essa não dá para resolver em casa. Em relação à picada da vespa que o outro senhor tinha posto inicialmente, queria dizer que o importante é desinfetar, mas se ficar o ferrão, devem tentar retirar o ferrão. Portanto, espremer o menos possível, mas se ficar o ferrão, deve ser retirado, porque esse ferrão pode originar infecção e pronto, para além de precisar de uma cobertura antibiótica, mas fica porque pode conter bactérias que realmente vão infectar. Mas pronto, sem fazer grande estrago, digamos assim. Portanto, tem que ser uma retiragem suave, digamos assim. Eu também reparei, e esta questão também, que uma das
das atitudes que devem ter. Um dos primeiros socorros que é transversal a quase todas as situações que foram abordadas na apresentação é a questão da aplicação de gelo e da água e da imobilização dos membros no caso das picadas. Porquê é que isto é assim? Porquê é que isto é tão transversal para todas as outras situações? Evitar a disseminação do veneno. Portanto, se for no pé, não caminhar. Se for na mão, também não fazer esforços com o braço. A imobilização é importante para não agravar a situação, digamos assim, para o veneno não se disseminar tão rapidamente. Muito bem, e por aqui também podemos ver que, num caso de um kit de primeiros socorros, a aplicação, o gelo, aquelas embalagens de gelo seco. Embalagens de frio, exatamente. Isso é... Que deverão fazer parte, porque são as transversal a todas as situações, e não só em caso de intoxicações, também serve para outro tipo de situações. Outra questão que foi colocada pelo Eduardo Simões é se existem antídotos específicos para picadas de animais e se, no caso de intoxicações por pesticidas, é preciso levar as embalagens para o hospital. Isso é o ideal, levar a embalagem para termos a certeza, porque às vezes o mesmo produto tem o mesmo nome comercial, mas é o W não sei quê, ou é o X qualquer coisa, portanto há produtos com o mesmo nome comercial, mas várias concentrações, digamos assim, ou várias associações. Portanto, é sempre importante, há produtos, por exemplo, que são combi, pronto, quem trabalha com pesticidas sabe isso, e de facto levar a embalagem é muito importante. Em relação com os antídotos, existem realmente antídotos específicos, no caso da víbora, o soro é um soro da víbora europeia, portanto não apanha tanto as nossas, de facto, mas há situações de tal maneira graves que fazemos realmente o soro. Portanto, isso é sempre em hospital central, é uma administração em meio hospitalar. Dizer também que o nosso escorpião é um escorpião que provoca só dor, essencialmente é uma dor intensa, mas é dor, e não existe o antídoto específico, o tratamento é sintomático. Portanto, para o que há antídoto é para a víbora, para o caso da víbora. Muito bem. Passamos então a outra questão que tem a ver com a lavagem das feridas, no caso das picadas. Se deve usar soro fisiológico ou álcool? Sim, o álcool realmente está contraindicado, é preferível o soro fisiológico ou água oxigenada, porque há determinadas situações em que o álcool, como também tem um efeito vasodilatador, pode agravar o edema e a dor, portanto o ardor pode agravar. A água, em última análise, é fundamental, o soro é muito importante, sobretudo em lavagens oculares, portanto quando há acidentes mesmo a nível de fábrica ou aqui com pesticidas, com as tais plantas que se leva à mão, muitas vezes há situações até com detergentes, que se leva a mão suja ao olho, a lavagem com soro fisiológico é muito importante. Muito bem. Não se punha álcool, não é? Pronto, só se de um todo não houver mais nada, é que como agora temos todos álcool gel, não é? Às vezes temos que correr, portanto também já não é tão tóxico, digamos assim, como o álcool normal de 96, não é? Este álcool gel é um álcool a 70 graus que eventualmente, se não houver outra coisa, poderá ser usado como primeira linha. Mas, em caso de dúvida, nada como ligar 800, 250, 250 e certamente serão aconselhados nesse sentido. Outra questão que foi aqui colocada, não tanto com as intoxicações que existem mais na zona do campo e na zona de Foscoa, que foi quem promoveu este evento, mas não posso deixar de colocar, porque estamos a atingir uma audiência bastante vasta, é o que devemos fazer em caso de contacto com a caravela portuguesa. Em caso da caravela portuguesa também é lavar, lavar de preferência com água do mar e já pode ser frio, retirar também com o tal cartão multibanco, como vos tinha dito, às vezes os nadadores salvadores têm as espátulas, portanto tentar retirar os tentáculos que ficam agarrados. Muitas vezes a caravela portuguesa provoca uma urticária grave, tanto a alforreca também, mas a caravela portuguesa é mais grave, uma urticária que obriga a ir ao serviço de urgência. Portanto, é uma sensação de ardor, como se fosse uma queimadura, dor e ardor e comichão e prurido. Portanto, é uma situação que obriga, mas tentar retirar todos os tentáculos, está bem? O que está aderente ao pele.
Muito bem. Há aqui outra questão, que é uma situação mais comum, que tem a ver com picadas de melgas, que tem a ver com as reações mais exacerbadas que algumas pessoas têm. O que é que se deve fazer? É ser simples, sim, só a desinfetar também, eventualmente o cubinho de gelo ajuda, protegido. Aquelas pomadas que Um antihistamínico, nós não gostamos muito dos antihistamínicos tópicos, mas pronto, se for preciso, é preferível o antihistamínico oral. Ok, muito bem. Depois uma pomada hidratante, um creme hidratante, e o gelo alivia imenso. Eu penso que já foi referido, no entanto, as questões estão a surgir. O Pedro Mascarenhas coloca uma questão que é: para limpar uma área em contacto com a lagarta do pinheiro, se deve utilizar vinagre? Há também... Podem eventualmente, há quem use vinagre, sim, também nas melgas e isso, não é grave. Não é grave, mas... Mas podem usar. Ok, digamos assim, mas não é todo errado, vá. Ok, muito bem. Sintomas. No caso de picadas de aranha, os procedimentos são aqueles que foram descritos para os outros insetos e outros animais? Certo. Mesma coisa, desinfetar bem a ferida e se realmente podem aplicar gelo, como está referido. Muitas vezes o que ocorre é a infecção, portanto, e se houver realmente sinais de infecção, de ficar muito quente, com calor, rubor, portanto, muito vermelho e quente, tem mesmo que ser observado pelo médico no centro de saúde. Muito bem. Há algum tipo de medicação que possa ser feita em SOS no caso de picadas de abelhas e vespas? Só um antihistamínico, mas isso as próprias pessoas que tiverem história de hipersensibilidade, portanto, já às vezes há uma medicação para quem tem alergia às abelhas. Portanto, são pessoas que já são seguidas na consulta de imunoalergologia e já têm essa sua medicação. Quem tiver problemas de asma ou bronquite, enfim, doenças de hipersensibilidade, deve viajar com os seus próprios medicamentos, porque esses estão mais acessíveis. Eventualmente podemos pôr um antihistamínico num kit desses de primeiros socorros, mas é sempre bom, antes de administrar, contactar o CIAV. Muito bem. Aquilo lá está, algo que devemos ter gravado na nossa memória do telefone, na nossa própria memória, ou então escrito junto ao telefone lá de casa, é o número do Centro de Informação Antivenenos, que é o 800-250-250. É uma chamada grátis, funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano e que deve ser do conhecimento de todos. As perguntas estão quase a chegar ao fim e elas são todas, no fundo, muito idênticas. Lamentavelmente, o tempo da nossa sessão também se está a acabar. Estamos já com 1 hora de sessão, que foi aquilo que foi definido inicialmente. Uma última questão que é colocada pelo Sérgio Henriques, que é se será importante fotografar o animal que mordeu ou picou ou o tóxico que foi ingerido, a vaga, etc., para mostrar ao profissional de saúde no hospital ou até, como foi referido durante a apresentação, ao próprio Centro de Informação Antivenenos. Exatamente, isso é o mais importante. A fotografia, seja da planta, seja do animal, ajuda-nos imenso no diagnóstico. Muito bem. Se apanharem a cabeça, por exemplo, no caso da víbora, a víbora faz 2 picadas, portanto tem 2 dentes que inoculam o veneno e a distância entre essas picadas é sempre mais ou menos meio a 1 centímetro. E isso é um dado que também nos ajuda muito, é o local da picada e a distância na colheita da história clínica, a distância entre os pontos, entre os corpos dentários. Muito bem. Pronto, estamos a chegar. Diga. Peço desculpa, será possível só passar o último slide que tem os contactos do CIAV, se eventualmente quiserem enviar por mail? Será possível a fotografia? Temos ainda um slide. Então. Acha que é possível? Sim, já estamos com a apresentação em direto, portanto, são vocês que estão a contar. Exatamente. Está bem a reforçar só, de facto, aqui o ciavtox@inem.pt ou ciav@inem.pt, são 2 e-mails que podem ser utilizados naqueles casos em que, por exemplo, nos contactam e nós pedimos a foto e as pessoas de imediato enviam, e poderão visitar o site e ver a informação que consta, de facto, no CIAV relativamente à questão das intoxicações. Ok.
recordo esta frase, de facto, nada é veneno, tudo é veneno, a diferença está na dose. Exatamente. Relativamente ao envio de fotos e de outro tipo de informação, talvez seja importante referir que essa informação, esse envio, será na sequência do contacto prévio através do 850, do 800, 250, 250 e não partir logo para o envio numa primeira fase. Portanto, primeiro contacto telefónico e depois, a partir daí, seguir as instruções que são dadas por parte dos médicos que estão no CIAV. Portanto, o tempo esgotou-se. Claro, queria só esclarecer uma outra coisa, é que, pronto, cada situação é avaliada caso a caso, cada caso é diferente do outro e, portanto, temos, com aquela colheita de história, permite-nos realmente dar o melhor encaminhamento e a melhor solução. E outra coisa, o CIAV funciona para o país todo, para os Açores e Madeira também, e quando nós dizemos que é para ficar em casa é porque realmente a situação não tem importância e pode ficar em casa. É claro que preferimos sempre um contacto direto, portanto liguem diretamente a este número, 800 250 250, mas se vierem pela Saúde 24 e se nós dissermos que a situação se pode resolver em casa, é porque realmente se pode ficar em casa. Não há nenhuma situação de risco, seja uma criança, seja um adulto, não há nenhuma situação de risco que não seja encaminhada para o hospital. Portanto, quando nós dizemos que pode ficar em casa, realmente pode ficar em casa. Está bem? Liguem-se. É para confiar. É para confiar. E agradeço imenso a vossa colaboração e a ideia, agradecer ao grupo de Foscoa, bons sucessos, desejar bons sucessos para os vossos trabalhos. Quando tiverem algum caso de plantas, liguem, tentem identificar a planta, alertem os vossos turistas, digamos assim, para não colherem plantas, sobretudo à beira dos rios, porque há plantas que se confundem com plantas comestíveis, e pronto, mas era um mundo imenso que não dava para estarmos agora aqui a falar. Só esse alerta de não consumirem nada que não conheçam, que não tenham a certeza absoluta. Tá? Bom dia para todos. Bom dia. Obrigado, doutora Teresa. Eu, para finalizar, ou aliás, antes de finalizar, não posso deixar de dar a palavra ao projeto Foscoa Mais Perto, na pessoa da sua coordenadora, a doutora Cidália Proença. Doutora Cidália, para finalizar este webinar, agradecer-lhe a vós, a iniciativa e o contacto que tiveram connosco e que promoveram, acabaram por disputar a realização deste seminário, portanto não sei se quer proferir algumas palavras antes de Claro que sim. O nosso muito obrigado à doutora Filomena Carixas e à doutora Teresa Teixeira pela forma tão esclarecedora como nos transmitiram a importância da resposta em caso de intoxicação, quais os efeitos para a saúde e os tratamentos mais adequados nessas situações. Agradecemos também a toda a equipa de marketing e comunicação do CIAV, que foram extremamente importantes e incansáveis, e a todos os participantes que nos acompanharam durante esta manhã. O nosso muito obrigada. Obrigado eu, obrigado nós, mais uma vez pela vossa iniciativa, e para finalizar, referir e fazer aqui um pequeno resumo daquilo que foi dito. Portanto, é importante que colaborem com o Centro de Informação Antivenenos, que está disponível 375 dias por ano, 24 horas por dia, através do número 800 250 250, e que devem entrar em contato com ele em caso de intoxicação. Responder às questões, quem, o quê, quando, onde e como. Portanto, é importante a vossa colaboração para que o socorro seja o mais adequado. Ter atenção a estas questões, conforme disse a doutora Filomena, a dose é que faz o veneno, nada é veneno, tudo é veneno, a dose é que faz o veneno. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos pelas vossas questões, pela vossa assistência. Um bom dia. Em caso de emergência, liguem 112, colaborem com o INEM, porque juntos podemos salvar vidas.